O Bruno Cortes vai contar pra gente como é que foi a vitória do Flamengo sobre o Botafogo e o primeiro título conquistado no ano de 2025, que foi o tri da Supercopa Rei do Flamengo. Levantar taça. Tá aí uma rotina que nenhum clube brasileiro conhece tão bem quanto o Flamengo no século XXI. São 26 títulos acumulados de 2001 para cá. O último deles, o da Supercopa Rei, conquistado ontem em cima do Botafogo. Fiquei muito feliz com o jogo. O plano de jogo saiu à perfeição. Foi um jogaço. Jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Debaixo de uma chuva torrencial, o Flamengo começou pressionando. E com menos de 10 minutos, Bruno Henrique fez ótima jogada e foi derrubado dentro da área por Lucas Halter. É pênalti em Bruno Henrique, pênalti para o Flamengo. Pênalti que o atacante bateu e fez. 1-0 Flamengo. É do Flamengo! O John toca na bola, ela entra com muita água, escorregando. Na testa do Bruno Henrique, o Flamengo faz 1-0. Logo depois, o jogo foi paralisado, graças ao dilúvio que caía em Belém. Jogadores dos dois times voltaram para os vestiários. A chuva foi diminuindo aos poucos, o pessoal do rodo entrou em ação e depois de mais de uma hora, a bola voltou a rolar. Com o Flamengo sobrando em campo, aos 19 minutos, de novo Bruno Henrique. Dessa vez aproveitou o passe de Michael e de primeira fez um golaço. 2-0. Bruno bateu pro gol! Preciso! Chute violento! Vencendo John! Veio o segundo tempo e com ele um panorama praticamente idêntico. Com 3 minutos, Lucas Halter errou, Michael disparou e serviu Plata, que perdeu a chance de aumentar a vantagem. Pro Plata! Chegou, dominou, bateu pro gol, John! O Botafogo não lembrou em nada aquele poderoso time, campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado. O chute de Alex Telles no travessão foi um dos poucos bons momentos da equipe no jogo. No travessão, a bomba de Alex Telles. Logo depois, Lucas Halter errou mais uma, Luiz Araújo aproveitou e fez bonito. 3-0. Olha aí, olha os erros. Luiz Araújo ganhou do Halter. E lá vem Luiz Araújo, tá cara a cara na cavadinha. Gol! O Flamengo tá sobrando no jogo. Quando o título já estava praticamente definido para o Flamengo, o Botafogo até diminuiu, com Patrick de Paula. E foi só. Bola pega na grama, ganha velocidade, passa pelo Rossi. Patrick de Paula diminui. Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. E isso ficou evidente. Então o tempo de preparação ele é muito claro. 3-1 no placar para o Flamengo, que conquistou a Supercopa Rei pela terceira vez. Flamengo, campeão da Supercopa Rei. O campeão da Copa do Brasil vence o campeão brasileiro. Rei da Supercopa, rei dos clássicos. E agora o jogador com mais títulos na história do Flamengo ao lado de Arrascaeta. Dizer o que desse domingo de Bruno Henrique? A coroa é de fato merecida. Os números de Bruno Henrique impressionam. 49 clássicos disputados pelo Flamengo, 19 gols. 19 jogos em finais, 9 gols. É como se fosse o meu primeiro título com a camisa do Flamengo. Mas, na verdade, são 14 títulos conquistados pelo Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta deixam para trás Zico, Júnior e Gabigol, na lista dos que mais levantaram taças pelo clube. E graças a Deus, eu e Arrascaeta, a gente está conseguindo cada vez mais colocar o nosso nome na história do clube. Para o comandante Felipe Luiz, já é o segundo título nessa curta carreira de treinador. Já ganhou mais taça do que perdeu o jogo. Só tem uma derrota no currículo de técnico até aqui. Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama. E sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez.
A história de Felipe Luiz como treinador ainda é curta, mas já vitoriosa, do jeito que o torcedor do Flamengo adora. Calma. E a gente já estava discutindo aqui, sabe o que era, né? Calma. Maior de todos os tempos. Calma. Mister. Olê, mister. Exagero, hein? Esse exagero aí, ele foi direcionado ao Flamengo, né? Maior de Você acha todos os que ele tempos jogou... do Flamengo? Não, porque a nossa discussão era essa. Eu falei, esse cara aí foi treinado pelo Simeone. Não sei se... Não, é por isso que eu estou debatendo. Ele está dizendo que é o maior de todos os tempos do Flamengo. Foi isso que eu entendi, né? Então, mas aí entra a defesa de Lofredo. Tem que ser. Não. Tem que ser. Não existe outra Simeone é um grande possibilidade. treinador também, mas assim, nem sei se... Acho maior do que o Jorge Jesus, mas... Não, e o Mourinho, ele ia falar porque ele saiu tretado do Chelsea. Gosto mais do jeito do Jorge Jesus jogar. Por que ele não falaria, Mourinho? Porque ele saiu tretado do Chelsea com o Mourinho. Ah, tá. E também o Mourinho, se treinasse o Flamengo, não sei se ia dar certo não, hein? Não, também acho que não, mas por isso que eu estou falando. Gente, você viajar no... Não, Mourinho no Flamengo? Pra quem imaginar isso? Mourinho no Flamengo, não pode passar do meio de campo? Não. Mas e o Simeone? O Simeone também não. Bom, vamos lá. Jorge Jesus é um técnico ofensivo. Muito. Ofensivo mesmo. E o Felipe Luiz também. Também. E o Felipe Luiz tem uma postura muito boa, talvez até melhor do que a do Jorge Jesus. Talvez não, melhor do que a do Jorge Jesus. Fora do campo, nas entrevistas, no tratamento com o torcedor, com a imprensa, público em geral. Uma pessoa de altíssimo nível. Profissional, pessoa educadíssima, né? E profissional também, porque Acho que aí vira, acho que é consequência, né, Mari? Isso aí, assim... Você ser uma pessoa educada, você vira um profissional educado. Não tem como desviar. Não tem como não ter sucesso nessa carreira, tá? Já tem sucesso. Tem 2 taças, 1 derrota, né? Tem mais taças do que derrotas na carreira já. Porque 1 derrota apenas. 1 derrota apenas. No profissional. 2 taças. 2 taças, incrível. Foi campeão da Copa do Brasil e agora... é legal de ver o estilo de jogo dele. Acho que assim, por exemplo, olha aí, 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota. 30 gols marcados, 12 gols sofridos. Naquele jogo contra o Corinthians, que ele faz uma substituição Ousada. Ousada pro lado contrário, né? Porque, não deixa de ser ousada. A definição só vem depois do resultado. Porque quando a gente fala em ousadia, a gente pensa... Ele teve um jogador expulso e colocou um atacante. É isso aí. Né? Não foi. Ele teve um jogador expulso, tirou o atacante, colocou um zagueiro, e era começo de jogo ainda, e resolveu enfrentar a pressão. Naquele dia, ele usou os ensinamentos do Simeone. Todos os outros... É um blend. É um blend. Em todos os outros, ele usou os ensinamentos do Jorge Jesus. Foi bem. Mas ali a gente precisava do resultado para saber qual era a definição correta da ideia. Na hora a gente olha e fala... E virou uma ideia genial. Como deu certo. Hora, o grupo de WhatsApp cantou. Como deu certo. Tá maluco. O que ele tá fazendo? Foi assim mesmo. Bom, vamos para o jogo, então, antes da gente render a coletiva, que foi um espetáculo de coletivo, de lucidez, de educação. Tirando essa parte do Jorge Jesus, o resto foi o Jorge Jesus tem um certo exagero, mas eu porque acho que é pessoal. Talvez nem na história do Flamengo. O Jorge Jesus tem 2 títulos sensacionais pelo Flamengo. Mas eu acho que essa admiração ela é muito subjetiva, né? E o que ele faz é uma análise muito pessoal. Claro. Eu tenho amigos botafoguenses que cravam que o maior ídolo deles é o Dodô, por exemplo. Isso é muito pessoal. Tô falando sério. Idolatria sim, mas você colocar como maior de todos os tempos, eu acho que passa da idolatria. Mas reflete um pouco, né? Eu acho que é o... Claro. Pessoal, maior de todos os tempos, na minha opinião. É isso. Bom, a partida não dá pra gente... O Flamengo ganhou. Chutão, já viram falar de chutão? Foi chutão uma vitória. Assim, o chutão não pode dar chutão. Se souber, pode. Não é chutão, é lançamento. O Flamengo ganhou amassou o Botafogo, que teve a sorte do jogo ser paralisado, tá? Porque isso aí era pra gente ter visto uns 5 do Flamengo ali quando a bola... Porque o jogo, não sei porque a água, não era o Botafogo, a água não ia deixar o Flamengo jogar. Não, então, é isso que eu tô falando, foi parado por causa da chuva, né? Pra quem perdeu aí este rolê. Pro Botafogo, a melhor coisa era que a chuva parasse com isso. Eu vou contar pra vocês, quando o jogo foi marcado, a gente acabou não comentando sobre isso, mas eu fiquei em dúvida sobre
a escolha do lugar. O lugar não tem problema. Não, é uma região exatamente conhecida por isso. Aliás, é muito legal, né? Porque é de cultura amazônica, inclusive usar o horário depois da chuva. Vamos nos encontrar depois da chuva? Tanto no estado do Amazonas quanto no Pará usa-se muito isso. É só marcar o jogo para depois da chuva. Só que essa época do ano é marcada ainda mais por chuvas, né? Então... Tudo bem, é só não marcar no horário. Tá chovendo muito, tá chovendo muito. É só não marcar no horário da chuva. Teve jogo depois. Mas aí, Mari, é muito doido, né? Porque, teve jogo depois. Mas na partida do Tuna Lusa também, né? Tuna Lusa no meio da semana também. Marcado depois da chuva. Então, mas é que do jeito que a gente vive. Olha como o gramado ficou bom. Ficou. Ou seja, se tivesse começado mas aí vale elogiar a drenagem também, tá? Sim, a drenagem ia dar conta. E o pessoal do rodo também foi muito bem. Foi. Especialmente no Mas ele permitiu jogadas como essa. O gramado permitiu jogadas como essa. A bola tá no chão, tem dividida, tem cavadinha. Partida... Isso é que eu ia falar. O Flamengo muito bem, podia ter goleado, o placar podia ter sido mais elástico, mas não tem como a gente não falar da atuação do Lucas Alter, né? Foi mal. Foi bem mal. Fez o pênalti, falhou no terceiro gol. Foi bem mal na partida. Ele não vai ficar no Botafogo. É um jogador que o Botafogo, assim que tiver... E eu achei que prometia tão mais, encontrado os seus zagueiros, ele não vai acabar não ficando. Errei muito no efeito Goiás, né? Agora, olha que interessante, né? O Flamengo ganhou essa partida, jogando muito bem, com sua força máxima. Isso. Os 2 reforços que o Flamengo trouxe para a temporada são reservas, e vão ser reservas. Vão ser reservas. Parece, né? Danilo também? Danilo chega para ser zagueiro. Já foi dito claramente, e na lateral direita agora... E o Léo Pereira, cheio de dono, largou de jeito nenhum, jogando do sacrifício danado. Danilo chega para ser zagueiro, até porque na lateral direita o Wesley tá voando. Até o Felipe Luiz ontem falou, né, que em junho ele falou, o Wesley vai escolher onde ele vai jogar em junho, quer dizer, a próxima janela, né? Então depois aí pode ser que o Danilo precise jogar por ali. Zagueiro, não dá para tirar nenhum dos 2 agora. Né? Nem o Léo Pereira, nem o Léo Ortiz. Se o Danilo quiser chamar Léo Danilo, aí pode dar uma oportunidade. Mas assim, são 2 jogadores que o Flamengo contrata, as 2 contratações para essa temporada, jogadores para o banco de reservas, composição de elenco. Eu acho que o Danilo é questão de tempo entrar nesse time. Não sei. Sabe por quê? O Danilo está começando a ser zagueiro agora. Ainda que ele tenha experiência, mas uma mudança de posição. É importante a gente destacar que a experiência dele vem de uma escola de defensores. Sim. Então, né? Aliás, o Danilo, o primeiro capitão estrangeiro da Juventus, o Danilo vem com uma casca diferente da do Juninho, que a gente tem que ver mais. Já falei aqui. A gente tem que ver mais. A primeira impressão do Juninho ainda é bem modesta. Não deu para afirmar. Qual é? Não sei. Mas o Danilo... Considerando a experiência, o currículo, a gente está falando de um ex-jogador de City, um ex-jogador de Real Madrid, um ex-jogador ídolo de Juventus. Eu acho que é questão de tempo. O Juninho está bem para trás na disputa, porque o Danilo, mesmo que ele seja reserva, ele é o substituto imediato da dupla. Para qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Tá? O Juninho tem muita gente na frente dele. Ontem jogou Plata, parece que o Bruno Henrique está jogando mais ou menos. Né? Bruno Henrique... Opa, estão me ligando aqui. Luiz Araújo também parece que tá jogando mais ou menos. Fez barulho aí pra você, não? Apitou aqui? Não? Não, eu acho que o meu é diferente do seu. O meu funciona melhor que o seu. Aqui estão me ligando aqui. Alguém tá me ligando. Fala cai. Que eu não tô, por favor. Não cai, o meu fica no ouvido certinho. Ninguém nem percebe que eu tô usando. Aí, Luiz Araújo tá jogando demais. Bruno Henrique. Everton. É uma fila longa. Plata. Onde é que o Juninho vai entrar? É uma fila longa. Essa foi a conversa com o Alcaraz, inclusive, né? O cara tinha mais chance de entrar. Então, mas o Felipe Luiz foi muito franco com ele, exatamente organizando a fila e mostrando pra ele onde é que ele tava. E aí ele falou, eu tenho uma proposta, e aí? Essa é a fila. Você prefere ir ou enfrentar? Isso, então... E aí é uma escolha profissional, e é super legal essa transparência dele, porque isso também reforça a imagem de líder dele, né? Aumenta o respeito. Quando você sabe o que o outro espera de você... Não, aumenta o respeito você pode dele competir com ele. Com o Alcaraz, e aí uma conversa direta ali que ele... E o grupo fica sabendo. Claro. Esse cara vai ser direto com a gente. Esse cara vai ser honesto com a gente. Então... E ele diz, eu não consegui encaixar esse jogador. Ele não põe a culpa no jogador. Porque tem muito técnico que fala assim, eu trouxe o jogador, eu pedi a contratação, mas chegou aqui, esse jogador não deu o resultado esperado. O jogador não se entregou. E às vezes o técnico não soube
E pode ser que nem seja fracasso totalmente do Felipe Luiz, mas ele assume. Eu não acho fracasso do Felipe. Não, ele assume. Alcaraz. Não, tudo bem, ele pode assumir para gerir o grupo e pra sair bem com o Alcaraz. Mas eu acho que o fracasso é totalmente do Alcaraz. Então, mas eu não sei, eu acho fracasso uma palavra meio forte. Eu só tô usando a palavra dele, claro. Sim, é porque eu acho que até que ele foi ok. E ele poderia compor o elenco do Flamengo essa temporada muito bem. Poderia ter boas participações. Eu acho que o valor gera muita expectativa, né? Passa por isso. Se a gente fala de 18 milhões de euros para um jogador pro futebol brasileiro, você está falando de um cara, sei lá, no patamar do Luiz Henrique, de jogadores que se destacam no futebol brasileiro, um patamar alto. Você vai trazer o Estevão de volta, por exemplo, 18 milhões de euros. Agora, para o futebol inglês, é um cara para compor o elenco. Então, quando você vende isso, você entende que o cara vai chegar lá para brigar por posição. Agora, quando você compra por esse valor, o cara já chega com uma carga de expectativa muito grande. Por isso que eu acredito que a palavra fracasso ela é muito forte também, mas não correspondeu. Acho que não deu liga. Quando contrataram o Alcaraz, onde imaginaram exatamente que ele fosse jogar? No lugar de quem? Onde ele ia chegar, eu acho, né? Não, mas no lugar de quem? Então, é isso. Tirar o Arrascaeta Qual é a briga? time, Qual é a briga que ele vai ganhar? contratado o De La Cruz, era o De La Cruz que ia sair para entrar o Alcaraz. E aí não era nem esse técnico nem essa diretoria, né? Então, mas você entende onde ele vai chegar? E com quem ele pode competir? Sim. Qual é o nível máximo dele? Porque para você competir com o Arrascaeta, para você competir com o De La Cruz, sendo o Alcaraz, tinha que extrair um pouco mais. E é por isso que eu acho que o Felipe Luiz acredita a ele. Esse fracasso. Acho uma palavra pesada, mas... Sim. E para valer 18 milhões de euros? Qual era o currículo? Pois é, vamos ver já que a gente inverteu aqui, vamos ver o Felipe Luiz falando exatamente sobre a saída do Alcaraz. Olha o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. O Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele, eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição, que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes, você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje eu tenho uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu. O Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu falei pro Boto, eu estou preocupado com ele, porque é um investimento muito alto, e eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. Acho pesado, fracasso, mas eu entendo a frustração do Felipe Luiz, porque um bom líder deve se sentir responsável pela evolução dos seus liderados. E ele não conseguiu fazer isso com o Alcaraz. Mas o Alcaraz não se ajudou também. Quem não se ajudou? O Alcaraz. Mas você acha que podia entregar muito mais do que aquilo? Eu acho, pelo investimento. Então, peraí. Eu não acho justo isso. Então, o investimento é quem se dispôs a pagar. Eles não estavam contratando o tenista Carlos Alcaraz. Esse vale a grande... Esse aí, milhões. Currículo gigantesco. Não era o caso. Currículo gigantesco. Alcaraz, mas eu não acho justo isso aí. Currículo médio. Sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer a avaliação de performance do cara, vou dar um exemplo que o Lofredo gosta. Coronado. Isso. Exato. Gente, avaliaram mal na hora de valorar. Ponto. É isso. Não é que ele é ruim, não. Cara, exatamente. Ele não é ruim, não. Ele é bom. Então eu não acho justo a gente botar essa régua aí, porque pagaram muito caro por você, então agora entreguem o futebol de Messi. Não é assim também. Eu não sei se o Alcaraz podia entregar muito mais. O futebol do Messi, ele não ia jogar no Flamengo. Não, claro. É porque já foi citado aqui como exemplo. Isso. Totonho e Messi. Totonho e Messi. Esse aí vai para Totonho. E sempre teve, eu acho que foi uma avaliação errada.
Então, eu acho que o Alcaraz não podia entregar muito mais do que já estava entregando e não conseguiria se colocar em pé de igualdade numa disputa por posição com o Arrascaeta, com o Gerson, que também faz a função. Não conseguiria, Com os volantes também não. Você viu que ele falou, tenho quatro volantes. Exatamente. Estão na sua frente. Então chegamos à conclusão que ele não entregou. Não, ele não entregou porque ele não ia entregar. Ele não ia entregar, não tem a ver com o valor pago. Ele não ia, o potencial dele... Ele não ia entregar o suficiente para ser titular desse time. E se pagou um valor de um jogador para ser titular do time. Isso. Sim, o potencial, o que ele apresentou talvez seja próximo do potencial dele. E ele não tinha lugar no time. Não. Vamos falar de Bruno Henrique, então, que foi eleito o melhor jogador da partida. Foi tão bonitinho, ele com a coroinha dele, falando, né? Eu quero que dê uma pequenininha para cada um dos meus colegas, porque isso aqui é coletivo. E era um prêmio individual, Bruno Henrique. Você foi eleito o melhor jogador dessa partida, melhor jogador da decisão. O prêmio coletivo é a medalha. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Tá bom. Mas foi bonitinho ele querendo dividir com os companheiros e tudo, foi legal. O Bruno Henrique é um exemplo de jogador, até tínhamos iniciado essa conversa na redação, que ele é sempre aquele asterisco da discussão do físico. Quanto compensa a técnica um físico em dia? É impressionante a diferença que faz para o Bruno Henrique ter o físico em dia. Como é um jogador físico. Se você olhar para o elenco do Flamengo, por isso é que eu estou falando, ele não é o mais técnico. Longe disso. Não é. Mas óbvio que é também porque está no Flamengo, não estaria ali se não tivesse. Mas olhando... Para bater essa bola... Não, eu estou dizendo que dentro deste elenco ele não é o mais, mas é um elenco que tem a régua muito alta de técnica, né? Agora, quando a gente fala de físico, de vigor, esse cara aí é referência. E talvez ele compense... de novo, longe de ser um jogador sem técnica, tá, gente? Não é isso. Mas neste elenco aí, de nível tão alto, ele talvez deva um pouquinho. Mas... Ele é rápido? Muito. Cabeceia bem? Ele é veloz. Cabeceia bem? Muitíssimo. Sobe bem. Chuta bem no gol? Chuta bem no gol. Parece que dá pra fazer um bom atacante com essas características. Parece que vem aí, hein? E na prática tem atuado assim, né? Tem. O Flamengo, as movimentações do Flamengo, elas não buscam um centroavante. Ainda. Eles não têm o centroavante no elenco. E quando tiver o Pedro? Quando tiver o Pedro, aí vai buscar o centroavante. Por isso que eu falei ainda. Por isso é que eu... Agora, eu queria ver esse time aí jogando com o Juninho, que veio exatamente para compor do retorno de Pedro. Então, aí você vai ficar querendo. Não, eu queria ver ele jogando mais. Vai ficar querendo. Para a avaliação poder ser justa. Funciona tão bem assim. E não que o Juninho, funciona muito bem. O Juninho pode... Ele falou que quer ser um atacante, um centroavante, mas que tem outras características para se adaptar a esse estilo de jogo. Mas sai quem? Então, é isso aí. Por isso que eu destaquei... A fila é grande também. Então, o Juninho já chega entrando numa fila grande. Por isso que eu destaquei o nível do elenco do Flamengo. Vamos lembrar que no final da última temporada dele no Flamengo, o Everton Ribeiro era banco. Então, é difícil. A gente está falando de um elenco de nível muito alto. Não é demérito nenhum ser reserva nessa equipe do Flamengo. Só que quando a gente vê uma contratação chegando, obviamente, expectativas são criadas, né? Então, por isso que eu queria ver mais. Um pouco mais do Juninho. Quero ver o Danilo tendo oportunidade para a gente ver de zagueiro aqui no Brasil também. Eu esqueci de falar do Michael também nessa disputa. Então, o Michael... Também eu ia falar dele em uma outra oportunidade, quando a gente estava falando de evolução de peças e da responsabilidade do treinador. Michael é uma memória que eu tenho de Jorge Jesus. Michael. Como foi que foi? Ficou um silêncio danado, hein? Não, assim... Fiquei constrangido aqui. Ninguém concordou? Ninguém concordou? Sim, mas... Sim, mas não? Mas não, porque a gente, quando lembra do Michael, quando lembra do Jorge Jesus, a gente lembra do ataque Bruno Henrique e Gabigol. Isso. Tá? Então, assim, outros jogadores de ataque, eles acabam ficando um pouquinho mais para trás na nossa... Mas não se destacou também? Na nossa memória. Nessa realidade ou não? Sim. O Michael é um elemento muito interessante. Então, conseguiu extrair o melhor dele, não conseguiu? Sim, as opções de ataque do Flamengo, gente, elas são sensacionais. Por isso que eu acho que não é demérito o cara tá no banco. Por isso que não faz muito sentido contratar um jogador para posição. Mas isso aconteceu. Aconteceu. Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Plata, e eu estou esperando o Pedro chegar. Eu preciso contratar alguém para esse setor?
aí contrata o Juninho. Sabe o que vai acontecer? E tinha o Carlinhos até bem pouco tempo. Mas tinha. Não conta. O Carlinhos não conta. Quando o Flamengo contratou o Carlinhos, a gente já tinha avaliado com o Carlinhos não é um jogador no nível do Flamengo. Então, o Flamengo ia liberá-lo mesmo, mas ia ficar com esses 5 mais 6 com o Pedro. Contrata um jogador para a posição. Esse jogador vai chegar, capaz de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Alcaraz. Chega ali, fica tão na fila, até consigo, mas vou ter que ter uma paciência danada. Isso, então... e outra, vou entrar várias vezes faltando 10, faltando 15, jogo ganho, ou então entrar tendo para que buscar o resultado. É sempre mais difícil para o jogador. Né? O jogo ganho às vezes é mais fácil, porque você entra, faz ali o 4º gol, né? Mas para necessidade, às vezes é difícil. Então, o Juninho vai pegar uma fila aí que você vai ver. Vamos mostrar o Bruno Henrique, então. Bruno Henrique primeiro... Aliás, a gente tem o Bruno Henrique em clássicos e Bruno Henrique contra o Botafogo. Como gosta de brocar no Botafogo, tal de Bruno Henrique, hein? Vamos primeiro, Bruno Henrique pelo Flamengo. Eu esperei aparecer para ver que contra o Botafogo. 14 jogos. Pelo Flamengo contra o Botafogo, isso, obviamente. Pelo Flamengo. 14 jogos, 7 gols e 1 assistência. Beleza. Isso aí só contra o Botafogo, tá? Jogando com o Flamengo contra o Botafogo. Agora, contra outros times em clássicos. Então, temos também a ilustração do Bruno Henrique pelo Flamengo em clássicos. São 49 clássicos disputados, 19 gols marcados e 3 assistências. E aí a gente distribui assim, ó. Ele tem 8 gols contra o Vasco, 7 contra o Botafogo e 4 contra o Fluminense. Jogador subestimado. Desde 2019. Você acha que ele é subestimado? Subestimado. Não, peraí, ele foi melhor da Libertadores. Era jogador para ter brigado por vaga na seleção brasileira, ter disputado vaga na seleção brasileira, ter sido inserido no grupo. Você acha que o Bruno Henrique é vítima? Tem as lesões também, né, Lofredo? Não, então, tem lesões, mas olha só, foi o melhor jogador daquela Libertadores contra o River, foi o Rei da América, né? Vocês acham que o Bruno Henrique é meio refém do personagem dele? Não personagem, devia. Ele não é um personagem, da personalidade dele. Talvez. Acho que não. Não, mas é que, por exemplo, o Gabigol, que é tão... O Gabigol, talvez o Bruno Henrique seja tão grande quanto o Gabigol nesse período de Flamengo. Tá? Mas o Gabigol se destaca muito mais pela personalidade. Então, o Bruno Henrique é mais retraído. É isso. Então, o Gabigol apareceu mais nesses últimos anos. E acho que o Bruno Henrique está no mesmo nível do que fez pelo Flamengo de 2019 até aqui. Então, é sobre essa personalidade aí que eu falava. Eu acho ele mais contido, Luiz, mais tímido. Pode ser mais tímido, mas assim, o gol fala muito também, né? E o Gabigol, até pela posição, acaba fazendo mais gols e tem a questão da personalidade, do símbolo que foi criado, das comemorações. O Bruno Henrique até puxa mais para um lado provocativo, que teve a questão da época do Chororô, né? Enfim. Mas subestimado, eu acho que não, viu, porque eu acho que ele não teve oportunidade na seleção brasileira. Ele está com 34 anos agora, tá? Agora. Nós estamos em 2025. Quando ele começou a aparecer, em 2019, ele tinha 30 anos. Ele tinha tempo ainda de disputar uma vaga ali num grupo. De, pelo menos, participar de algumas convocações. Tanta gente, mais ou menos, foi convocada porque estava jogando na Europa, mas tanta gente... Numa Europa grandona, né? O Gabigol foi eleito melhor jogador daquela final contra o River, porque, obviamente, marcou os 2 gols e tudo mais. Mas o melhor jogador da competição foi o Bruno Henrique. E fala-se muito pouco sobre isso. O Rei da América foi o Bruno Henrique, não foi o Gabigol. Vamos fazer o que mesmo que a gente ia fazer, hein? Falar do Tite. Menino! Vamos falar do Tite, então. Tá sabendo dessa? Achei que falar também dessas... Menino, eu desci aqui o negócio que eu já cheguei lá no Cruzeiro. Deixa eu voltar. Você tá voltando pro Cruzeiro, só Botafogo não tem... Fala, Luiz. Não, eu ia entrar nessa questão do técnico também. A parte física, ontem, mais uma vez, ficou muito claro que o Botafogo não está preparado para esse... Mas contra o Fluminense parecia, obrigada, né? Gente. Contra o Fluminense parecia, porque o Fluminense que não estava preparado para o jogo. Também, fala muito sobre o adversário, mas teve um momento que o Alex Telles estava se arrastando em campo. Matheus Martins não faz a cobertura ali pelo lado esquerdo e direito. O Walter, mais uma vez, ontem, mal. Para mim, nos 3 gols, inclusive, do Flamengo. E aí, quando você está mal fisicamente, você enfrenta um time que está no mesmo nível que o seu, tecnicamente falando e fisicamente melhor, é óbvio que um time vai destoar contra o outro. E um time tinha técnico, o outro não tinha. Então, eu estou batendo nessa tecla há 2 semanas e, mas o ano passado deu certo. Tá, vamos ver até quando vai dar sorte, né, gente? Então, vocês viram aí, apareceu o destaque do nosso GE. Globo, né? O Botafogo está conversando, então, com o Tite. Isso.